Boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, caros municípios. A recomendação que o Grupo Municipal do Partido Socialista apresenta resulta, no fundo, daqueles que foram os contributos e as várias intervenções dos municípios na reunião da Assembleia Municipal Centralizada, que teve lugar em fevereiro, portanto, neste caso, na freguesia do Parque das Nações, e gostaria, para efeitos, portanto, de introdução, relativamente à apresentação, de clarificar que, como sabem, encontramos na Assembleia Municipal de Lisboa e, como tal, esta é uma recomendação à Câmara Municipal de Lisboa e não à Junta de Freguesia, que inclusivamente adotou e efetuou um conjunto de diligências que não eram da sua responsabilidade para tentar resolver alguns destes problemas. E, portanto, isto trata-se acima de tudo de retratar algumas questões que os senhores municípios apresentaram também, mas que alguns residentes, neste caso, a título muito pessoal, eu enquanto residente desta freguesia também presencio cotidianamente. E, portanto, queria acima de tudo clarificar que as recomendações, portanto, na parte deliberativa da nossa recomendação, nós temos um conjunto de questões que dizem precisamente respeito à higiene urbana, à iluminação, à segurança nos espaços desta freguesia, mas também a questões de mobilidade relacionadas com algumas zonas da freguesia que não têm acesso, neste caso, a ciclovias, e depois, no fundo, esta apresentação PowerPoint resume algumas das questões, ou tem imagens que vou passar a apresentar muito rapidamente, que neste caso comprovam ou que reforçam algumas das questões suscitadas. E, portanto, isto foi algo que já foi prontamente resolvido por parte do Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Uma vez mais reforço, isto não é uma incumbência da Câmara Municipal de Lisboa. Isto não devia sequer ter que ser resolvido pela Junta de Freguesia, porque é um problema que não devia acontecer e que se prolongou durante muitos meses. E, portanto, isto são várias zonas totalmente diferentes da Junta de Freguesia, portanto, desta região da cidade, que, como podem ver, estão completamente às escuras. Isto foi algo que se prolongou durante bastante tempo e podemos, por exemplo, ter aqui aquele que foi o esclarecimento do Sr. Presidente da Junta publicado nas redes sociais relativamente a esta questão. E, portanto, podem esclarecer também que me transmitiram incompreensivelmente, aliás, isto não é, desculpem, acima, intervenção, estamos a aguardar a intervenção, quer da CML ou da redes. Depois mais abaixo, portanto, são novos candeeiros, foi uma questão técnica que surgiu, mas que efetivamente foi algo, portanto, recordo que a competência de manutenção de iluminação pública é da CML, mas a Junta já tem tomado a iniciativa de tentar resolver e, portanto, uma vez mais, isto é uma questão da Câmara que tem afetado bastante a freguesia. Outra é, neste caso, a higiene urbana e o lixo. Isto acontece todas as semanas, portanto, mais normalmente 2 vezes por semana, aproximadamente. Naturalmente, nós podemos falar de alguma falta de civismo de algumas pessoas, porque efetivamente nesta junta da freguesia, nesta zona e na freguesia, nós vamos ver que são várias imagens diferentes, de zonas totalmente diferentes, ruas totalmente diferentes da junta, e esta questão... Vamos ouvir a deputada Sofia Escária, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. Esta questão da Junta dizer, portanto, de facto, há alguma falta de civismo das pessoas, mas para terem noção, isto também diz respeito ao sistema de condutas que funciona na Junta. É uma Junta bastante recente, como sabem. Este sistema de condutas também, em teoria, era pioneiro, mas efetivamente não está a resultar e, portanto, as pessoas vêm-se confrontadas com, enfim, quer falta de civismo, quer falta de questões, às vezes, as próprias intervenções a cargo das empresas privadas que são adjudicadas os serviços por parte da Câmara Municipal para fazer certas intervenções nos jardins e nos relevados e nos parques verdes. Este foi também novamente um esclarecimento por parte do Sr. Presidente da Junta relativamente à questão neste caso das ecoilhas, de apoio e dos condomínios e das condutas que existem em cada um e o sistema que tem que ser cumprido. Esta é outra questão relativamente à higiene, mas de outro âmbito. Portanto, nós tivemos vários problemas nos rios, nos parques, nos pequenos lagos que existem, inclusive de praga de ratos. Este rato, por exemplo, foi uma altura em que nós tínhamos peço desculpa, vou passar à frente, mas mais de 10 ratos, portanto, espalhados em muitas zonas diferentes e foi efetivamente um problema. Isto não tem nada a ver com a questão da intempérie que surgiu em dezembro. Falamos de questões que aconteceram, por exemplo, em setembro, outubro, novembro e, portanto, tivemos mesmo muito tempo com folhas espalhadas, a relva por cortar, vários problemas de acumulação também de lixo e de despojos nestes mesmos locais por parte das entidades responsáveis por estes serviços com quem a Câmara contratualizou. E, portanto, isto é, por exemplo, também um esclarecimento do Sr. Presidente que diz exatamente isto, portanto, que a gestão contrata empresas privadas para a manutenção do espaço, uma prova que o método não funciona e, portanto, que existe cada vez um maior problema com isso e que estão a trabalhar com a Câmara para que isto deixe de acontecer. Isto continua, infelizmente, a ser um problema, apesar de depois de longos meses efetivamente terem sido parado, a relva continua, neste caso já recomeçou o problema novamente.
Estas são questões de zonas de acesso condicionado, portanto, como sabem, há certas zonas, felizmente, e ao contrário de outras zonas da cidade em que a mobilidade reduzida, infelizmente, não é cautelada, que têm várias zonas de acesso condicionado, os passeios tendem a ser largos, existe espaço e facilidade para as pessoas, de forma generalizada, circularem, portanto, pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada. De qualquer forma, muitas zonas de acesso estão, neste caso, frequentemente ocupadas indevidamente por veículos ligeiros, veículos pesados, intervenções que não são alvo de qualquer tipo de aviso e que as pessoas de repente vêm-se confrontadas com os cortes das faixas sem que haja um aviso, a não ser que seja para eventos de grande dimensão, e portanto isto é também um problema que afeta, neste caso, as pessoas. Mais zonas de acesso condicionado. Esta questão, portanto, tem a ver com o lixo, ou seja, nós normalmente em vésperas de feriados, sextas, sábados, encontramos frequentemente despojos e restos de bebidas alcoólicas, consumo de drogas e de outros estupefacientes nos parques urbanos da cidade, e portanto isto também tem que ser uma recorrência que tem vindo a intensificar-se, principalmente agora que nos aproximamos, ou que existe um melhor tempo que nos aproximamos de primavera-verão. Esta é uma questão também, portanto, que já está há algum tempo. O Sr. Presidente da Junta também teve a oportunidade de expor, portanto, uma vez mais, o orçamento da Câmara Municipal prevê uma verba para esta intervenção. Infelizmente todo o processo vai demorar bastante tempo. E, portanto, só para reforçar que neste caso, estas são algumas imagens que procuram, acima de tudo, comprovar ou reforçar aquelas que foram as interpelações dos municípios apresentadas na Assembleia Municipal Descentralizada. Existiam outras questões que poderíamos abordar. A título de exemplo, a senhora vereadora Sofia Ataíde manifestou e comprometeu-se a tentar intervir na Escola Vasta da Gama, que foi o local onde nós tivemos a nossa sessão, para tentar recuperar e conservar e, enfim, precaver aquelas que eram as condições e a manutenção do espaço da escola e da zona envolvente. Neste caso, reforçar que esta recomendação é só mesmo para tentar dar resposta e ir ao encontro das necessidades dos municípios, fazendo, portanto, um conjunto de sugestões e de recomendações à Câmara Municipal. Naturalmente, estou ao dispor para qualquer esclarecimento e reforçando uma vez mais que isto é uma recomendação à Câmara e não é à Junta de Freguesia, e que não se trata de modo algum de interferir ou de sobrepor ou de sequer nos pronunciarmos sobre aquela que é a sua atuação, porque não é esse o fórum, nem é para isso que aqui estamos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.